Irmãs e irmãos queridos, aqui estamos com grande alegria e gratidão a Deus por esta oportunidade para apresentarmos um texto escrito com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, queremos lembrar a cada pessoa que, se desejar, poderá colocar um copo com água filtrada sobre a mesa, para que ela seja fluidificada e servida aos membros de sua família. Lembre-se de que essa água não deverá ser gasosa nem gelada. Se você utilizar um vasilhame maior para que possa ter água fluidificada por mais dias, lembre-se de mantê-lo fora da geladeira, porém distante de fornos, tampado e não exposto ao sol. As reuniões públicas presenciais no Grupo Espírita Caravana do Amor Irmã Amália sempre aconteceram nas noites de quartas-feiras. Entretanto, ainda estão suspensas por causa da pandemia da Covid-19. Por isso, e para mantermos o hábito de nos conectarmos em pensamento com nossa querida mentora espiritual Irmã Amália e seus milhares de colaboradores espirituais, nos encontraremos por aqui semanalmente para um momento de reflexão e prece. Desejamos que você esteja sintonizado com seu mentor espiritual, para que possa receber maior dose de energias para o fortalecimento e equilíbrio de sua saúde física e mental, e para sua harmonização com Deus, nosso Pai. Vamos ouvir com atenção o texto de hoje. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17, Sede perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o vão prazer do mundo, nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos da terra acreditam. Deus, entretanto, constantemente lhes prova que não é nem uma coisa nem outra, visto que a retira quando deseja. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e da mesma forma a retira. Todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua extensão, desde a do senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que houver dado a seus subordinados e as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa direção ou dos maus exemplos, recairão sobre ele, assim como colherá os frutos da sua solicitude, por conduzi-los para o bem. Todo homem tem uma missão, grande ou pequena, sobre a terra. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Portanto, desviá-la do seu objetivo é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Também perguntará aquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progresso proporcionaste?
se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. O trecho lido também é parte de um outro texto trazido pelo espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, em 1863, né, em que ele nos alerta para a questão da situação social em que nos encontramos, se somos superiores ou inferiores, se temos ou não alguma autoridade, se temos ou não fortuna sob nossa guarda. Não é? Tudo isso nos faz, muitas das vezes, pensar, imaginar que estamos numa condição que nos é dada, nos é proporcionada simplesmente porque nós merecemos aquilo e temos que ter mesmo, é justo que seja dessa maneira e devemos aproveitar, né, da melhor maneira possível, e quase sempre essa melhor maneira possível é com o egoísmo que nós buscamos desfrutar dessa condição. Né? O egoísmo por quê? Porque a gente quer ser servido e que também os nossos entes queridos sejam servidos. Nós devemos ter a preocupação de, quando estarmos nessa condição, nós sabermos distribuir, né, todo o bem que for possível distribuir para aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos em humanidade, que necessitam muitas das vezes de um socorro, de um amparo, em razão das melhores condições financeiras que a gente porventura tenha, ou mesmo da questão da autoridade, caso a gente tenha alguma autoridade, e essa autoridade pode ser a mínima possível. Alguém que que seja um encarregado, né, de um setor qualquer numa empresa, ele tem autoridade sobre aqueles outros que estão a ele subordinados. E também a gente deve observar a questão da nossa condição enquanto subordinados. Se nós estamos na condição de subordinados, também devemos realizar as nossas tarefas sempre com empenho, com boa vontade, com interesse, pensando sempre que, se nós estivéssemos na condição daquele que tem autoridade sobre nós, como que nós gostaríamos que os nossos subordinados nos atendessem? É dessa maneira que a gente também deve procurar atender aqueles que que têm alguma autoridade, que têm ascendência, né, sobre nós, como autoridades, em qualquer setor que seja da vida. Né? Então, que sejamos verdadeiramente espíritas, procurando nos situar, né, estarmos atentos e observar a nossa real condição na sociedade, e que, acima de tudo, essa condição seja reflexo do nosso entendimento, da nossa condição como cristãos, como espíritas. Graças a Deus. Depois de ouvirmos a leitura desse texto, estamos com a alma ainda mais envolvida em vibrações de paz e com o coração mais esperançoso nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mergulhados assim nestes fluidos celestiais que nos foram trazidos pelos mensageiros de luz, vamos orar a oração que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal hoje e sempre. Confiantes na tua infinita misericórdia, justiça e bondade, rogamos, Senhor, que permita aos espíritos socorristas e consoladores derramarem nesses vasilhames com água o fluido que cada um necessita para o seu fortalecimento espiritual.
Que cada pessoa que nos ouve e acompanha neste momento, assim como os seus familiares e entes queridos, possam ser amparados em suas dificuldades e lutas de cada dia. E que todos possamos ter a fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Que assim seja. Estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas, mas agradecemos também a você por estar conosco nestes momentos em que entrelaçamos nossos corações para vibrarmos os nossos melhores sentimentos em favor dos que se encontram na caminhada terrena. Que o Senhor Deus abençoe a todos. E até a próxima semana.